Então, estamos gravando a mensagem da Santa Ceia das Ovelhas Fiéis, no mês de agosto. Salmo 142. Como eu estava falando, esse salmo é muito legal porque ele é um salmo que Davi escreveu. Na verdade, ele não escreveu, ele compôs, depois foi escrito, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. E foi uma oração que ele fez a Deus. Então, ele faz parte do grupo de salmos didáticos. Tá? Então, os salmos têm vários agrupamentos, né, dentro da Bíblia. Esse faz parte do grupo dos salmos didáticos. E a partir do verso 1 diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho minha angústia. A sua presença expõe minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ele estava se sentindo extremamente solitário, extremamente abandonado. A ti clamo e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Esse salmo é muito legal, porque nós estamos vivendo aqui uma condição particular, que todos sabem, nós estamos pedindo oração para todo mundo, que é a situação da saúde da pastora Rosa, esposa do pastor Álvaro, aqui da Batista Independente de Chapecó, que ela está já há mais de 20 dias, 22, talvez 22 dias, na UTI por conta do Covid. Ela tem 64 anos. Aliás, ela completa 64 anos amanhã, e vai completar em coma, se não acontecer um milagre, né? E nós temos orado e veio a mim uma indagação diante de Deus. Eu falei assim, Senhor, como eu devo orar? O que eu devo fazer, Senhor? Nós estamos orando de todos os jeitos, maneiras diferentes. Nós estamos loucos, tentando tudo, fazendo de tudo, né? Para ver um quadro de melhora. E Deus falou no meu coração muito firme, muito fortemente. Só faz o que você sabe, eu já te ensinei a fazer. Continua sendo você e continua fazendo o que você sabe fazer. Parece uma sensação de impotência, talvez até seja a sensação de impotência, não que nos torne impotentes. Nós vamos entender isso pelo Salmo 142. Mas parece uma sensação de impotência quando você não sabe o que fazer. Não é? O que eu posso fazer para reverter o quadro de uma pessoa que eu amo, que está à beira da morte? As chances de vida da pastora Rosa são parecidas assim com 1%. Então, é desesperador. Todo o quadro clínico é desesperador. E aí nós oramos contra o inferno, nós oramos a favor do corpo físico, da alma, do espírito, nós oramos pelos órgãos internos, nós oramos pelos médicos, nós oramos pelo medicamento, pelo equipamento, nós oramos contra o vírus, contra a infecção, nós oramos contra a destabilização de ambiente, nós oramos a favor da estabilização da pressão arterial sanguínea, nós oramos no ambiente espiritual dela, nós oramos longe do ambiente espiritual dela, nós oramos pela internet, nós estamos fazendo de tudo e Deus falou, ei, volta, faz o que eu te ensinei a fazer. Não adianta buscar uma nova técnica, não adianta querer aprender uma nova oração. Faz o que eu te ensinei a fazer. E Deus me levou ao Salmo 142. E com esse pensamento, eu leio o Salmo 142 de novo. E faço esse entendimento, essa análise. Davi preso numa caverna, escondido, preso, porque ele não podia sair dali que iriam vê-lo e ele iria morrer. Perseguido por quem ele amava, que era o seu filho, por quem ele fez o bem, por quem ele viu crescer, por quem ele sustentou, por quem ele abençoou, por quem ele investiu. E pelo simples fato dele ter algo que esse filho queria, que era o trono, ele se tornou o maior inimigo do próprio filho. Não que ele merecesse,
mas ele tinha algo que o filho queria. Às vezes as pessoas nos odeiam ou até nos perseguem porque nós temos algo que eles queriam ter. Satanás, bem falando isso, Satanás nos odeia porque nós temos duas coisas que ele tinha e que ele gostaria de ter, que é a comunhão com Deus, a possibilidade de adorar a Deus, porque a Bíblia fala em Isaías 14 que ele era um adorador de Deus e ele deixou de ser, quando ele deixou de ser anjo e virou demônio. E hoje nós somos adoradores de Deus, então ele tem inveja disso que nós temos, que um dia pertenceu a ele e não pertence mais. E também a possibilidade que nós temos de crescer, de prosperar, de viver bem, porque a Bíblia fala em Ezequiel 28 que ele andava sob o brilho das pedras preciosas, que a roupa dele era adornada de ouro. E hoje ele não tem mais nada, um fogo consumiu ele, e ele ficou lançado às cinzas na frente de todos aqueles que o contemplavam. Então, Satanás também nos odeia pelo simples fato de querer ter coisas que nós temos diante de Deus. E Davi estava nessa caverna e ele começa a orar dessa forma: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença expõe a minha angústia. E Deus ministrou meu coração dizendo: só expõe a sua angústia. E eu, nessa oração angustiante que todos nós estamos, e é bem verdade que de segunda-feira para terça para nós foi o pior dia. Porque foi na segunda que a médica disse que, olha, talvez ela não passe até amanhã. Mas de terça até hoje, sexta-feira, ela estabilizou o quadro e apresentou pequenas melhoras. Né? Pequenas melhoras, do tamanho de um grãozinho de areia, mas numa situação gravíssima de risco de morte que ela está, pequenas memórias são, segundo a palavra da mesma médica que deu notícia na segunda, são como uma pequena luz no fim do túnel. E eu tenho certeza que isso é fruto da oração da igreja, da vontade de Deus sendo modificada. É estranho falar isso, mas Deus vai modificar a vontade dele? Sim, ele vai. Deus ia matar todo mundo no deserto, depois que tirou do Egito. E Moisés intercedeu diante de Deus e disse: Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. E Deus se arrependeu de ter pensado aquilo. A palavra de Deus diz isso, que o Senhor se arrependeu daquilo que ele tinha intentado fazer, pela intercessão de Moisés. Então, a nossa oração, ela muda o plano das coisas. Ezequias estava no leito de morte, Deus falou com o profeta Isaías, o maior profeta da história da humanidade, profeta dos aristocratas, profeta que chegava na presença dos reis, tanto que Ezequias era o rei, e Isaías falou: arruma a tua casa porque você vai morrer. Ezequias virou a cabeça para o lado, não conseguia nem se mexer, estava no leito de morte, chorou e disse: Senhor, eu queria viver, eu queria ver meus filhos. E Deus deu mais 15 anos para ele. Então já estava decidido, Deus já tinha falado com Isaías, já tinha dado uma ordem para ele, e a intercessão mudou o plano de Deus. Nós podemos aceitar passivamente a vontade absoluta e soberana de Deus. Nós podemos dizer: é a vontade de Deus que vai morrer, então vai morrer. Isso é fatalismo. Mas nós podemos também, como filhos. É como quando o Mateus faz alguma coisa e eu resolvo puni-lo, e eu falo: você vai ficar uma semana sem celular, depois de uns 3 dias, 4 dias, ele vem e fala: paizinho, me desculpa, me arrependi tanto, não devia ter feito aquilo, tal. Daí eu vejo que é sincero essa petição, essa súplica, eu falo: tá bom, pega o seu celular. Eu não estou sendo negligente na educação, eu estou sendo compassivo com ele, eu estou tendo compaixão, e Deus, ele tem isso conosco. Por isso que nós temos que clamar, que orar, por isso nós temos que interceder. Interceder não é ficar parado, simplesmente recebendo e aceitando a vontade soberana de Deus, que também está correto. Interceder é como filho, levantar o clamor. Davi orou a Deus não como um rei, Davi orou a Deus como um filho. E Davi diz: Senhor, a ti eu ergo minha voz e clamo. Derramo diante do Senhor a minha angústia, a sua presença expõe a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Foi a minha oração, com certeza foi a oração da Francine. O pastor Álvaro falou para mim: olha, ele me chama de filho, né? Ele falou: meu filho, tem horas que eu não sei mais nem o que pedir para Deus, eu só choro. Eu não consigo encontrar palavras para formular frases e para compor uma oração. Então eu só choro. E era a situação que Davi estava passando. Davi disse: quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há mais quem me reconheça. Eu estou irreconhecível. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi estava numa prisão familiar, não ter mais o amor do próprio filho. Davi estava numa prisão
social, porque ele era o rei, mas estava dentro de uma caverna no deserto. Davi estava numa prisão circunstancial, porque aquilo foi um golpe de Estado que aconteceu. Davi estava numa prisão geográfica, porque ele estava dentro de uma caverna, num deserto, sem nenhum acompanhante, sem ninguém ajudando ele, sem nenhum suprimento. Davi estava numa prisão emocional e psicológica, porque ele dizia, o meu espírito morreu dentro de mim e não há ninguém que se interesse por mim. Ele já estava num quadro de tristeza profunda, desesperador, mas ele não entrou numa prisão espiritual. Ele não se permitiu entrar numa prisão nas trevas, ou deixar de crer em Deus, ou deixar de confiar no Senhor e fazer a sua fé valer a pena. Então ele diz, se eu estou morto, meu espírito está morto, o Senhor sabe o caminho que eu devo andar. E aí então no verso 5 ele continua, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Ele estava refugiado numa caverna, mas ele entendia que aquele lugar não era o lugar onde ele deveria estar. Então ele automaticamente transportou o seu coração daquela caverna de fuga no meio de um deserto para a presença de Deus, dizendo, tu és o meu refúgio. Senhor, o Senhor está vendo esse buraco que eu estou? Isso aqui é o meu refúgio físico. Meu corpo está refugiado aqui para não ser preso pelo meu filho e morto por ele. Porque ele vai ter que matar o rei para ele se tornar rei. Mas eu não estou nesse lugar. Eu estou na tua presença. Tu és o meu refúgio. A pastora Rosa não está numa UTI. Ela está refugiada em Deus. Ela não está no quarto, no leito da enfermidade. O corpo dela está ali. Mas ela está refugiada em Deus. Nós estamos angustiados. Mas ela está guardada e protegida, amada por aquele que sabe amar de verdade. E a nossa oração qual que é? Senhor, eu sei que o Senhor está com o espírito da irmã Rosa no colo, amando-a como ninguém nunca jamais pôde amá-la. O pastor, o esposo dela, nunca vai amar como o Senhor a ama. O filho dela nunca vai amá-la como o Senhor a ama. Mas, por favor, devolve ela para a gente. Isso é intercessão. Isso é uma alma angustiada. Isso é um espírito esmorecido. Isso é uma pessoa que não sabe para onde ir, que acha que não tem ninguém que o ajude. Davi estava assim. Então ele começa a orar no finalzinho. Ele fala duas grandes verdades em 2 versículos, tão pequenos. O versículo 6. Atende o meu clamor, pois me sinto fraco. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Ele se coloca numa posição de fraqueza e coloca os seus perseguidores numa posição de superioridade. Então, Davi, entendendo a sua posição de fraco e dos seus perseguidores mais fortes do que ele diz a Deus, atende o meu clamor, pois eu me sinto fraco. Não é feio reconhecer isso. Não é feio dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que falar. Senhor, talvez, eu estou falando aqui da nossa situação, mas talvez no nosso coração tem outras questões. Quantas vezes a Renata precisou fazer uma oração desse tipo, né, Renata? Não sabendo o que seria o próximo passo. Talvez até esse versículo, especialmente esse versículo, o 3, quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar, né, Renata? Especialmente isso. Quantos de nós já sofremos problemas de outras áreas, não só de área física, de saúde, áreas psicológicas, emocionais, o medo de não ter condição de sustentar sua família, o medo de perder aquilo que se tem, problemas diversos, e a gente não sabe como resolver. E por que esse salmo é chamado de salmo didático? Porque é um salmo que nos ensina. Ele vem da palavra grega didaquê, que significa catecismo, na tradução mais próxima para a gente hoje. O que é o catecismo na linguagem protestante ou evangélica? Discipulado. Ensino cristão. E o verso 7, ele diz, tira a minha alma do cárcere. Vocês percebem que ele não falou, tira o meu corpo do cárcere? Vocês percebem que ele não falou, tira o meu espírito do cárcere? Ele falou, tira a minha alma do cárcere, porque é na alma que as emoções estão. Ele entendia que há um Deus poderoso que poderia livrá-lo da morte, que poderia mantê-lo santo e guardado em Deus, mas que a alma dele estava angustiada, a alma dele estava destruída, a alma dele não tinha forças para levantar todo o resto do corpo e do espírito. Então ele diz, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que significa isso? Eu testemunharei daquilo que o Senhor tem feito, quando o Senhor fizer isso sobre a minha vida. Irmãos, a nossa oração tem sido essa. Eu orei tantas coisas. Eu falei, Senhor, eu creio na vontade soberana e na vontade absoluta, mas eu também creio na vontade permissiva, que algumas coisas Deus faz por permissão, e Deus nos ouve como filhos, como intercessores. Eu disse, Senhor,
Vai chegar um dia que eu vou morrer. Vai chegar um dia que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir. Mas, Senhor, não é justo. Não é justo. Eu não estou julgando aqui o mérito se Deus está certo ou errado. Mas nos meus olhos humanos, nos meus olhos como filho, não é justo morrer no dia do aniversário. Amanhã é o aniversário da pastora. Não é justo morrer em plena pandemia de Covid. Vão colocar uma senhorinha de 64 anos num caixão, sem flor, sem nada. Vão lacrar o caixão. Vão deixar a família ficar perto daquele caixão 10, 20 minutos e vão enterrar. A igreja não vai poder fazer suas homenagens, não vai poder chorar o luto, o pranto. A igreja não vai poder se despedir. Como que o filho adolescente de 15 anos vai ter esse rompimento do luto? Um estágio tão doloroso e tão necessário para que ele possa seguir em frente. Como que o marido, um senhor de 61 anos, vai conseguir viver depois disso? A uma idade já avançada, pronto para se aposentar, sem a companheira de mais de uma metade de uma vida. Essa foi a minha oração. Eu falei, Senhor, não estou julgando o mérito. Eu só estou dizendo, não é justo, Senhor. Se Ezequias teve 15 anos, dá mais um ano que seja. E por um instante eu pensei, Senhor, se eu estou pecando, fazendo essa barganha, negociando? Se eu estou pecando falando isso, Deus? E aí o versículo final do Salmo 142 diz, os justos me rodearão quando o Senhor me fizer esse bem. Quando o Senhor fizer isso, as pessoas ficarão ao redor para querer saber sobre esse testemunho. O que aconteceu? E aí, irmãos, eu pulo lá para João. Abra sua Bíblia em João. 12:9. Olha que interessante. João 12:9. Uma numerosa multidão. Acharam aí, irmãos? Tá? João 12:9. Presta atenção. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Betânia era a cidade de Lázaro. Eles foram até lá, não só por causa dele, de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, que estava recém-vivo de novo. Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Então, o que aconteceu? O que deu aqui? É o Salmo 144 se ligando a João 12:9. Lázaro ressuscitou, Jesus fez um grande milagre. E agora os judeus faziam uma procissão para Betânia, para a casa de Lázaro, porque eles não só porque Jesus estava ali, eles não queriam nem ver Jesus. Eles queriam ver o homem que voltou da morte. Eles queriam ver Lázaro. Cadê aquele que ressuscitou? Está aqui, vamos vê-lo. Só que quando eles encontravam Lázaro, sabe o que Lázaro só falava? Lázaro só falava de Jesus. Só glorificava Jesus. Lázaro dizia, vocês vieram aqui para me ver, que eu tinha morrido e agora estou vivo? Estou aqui, mas eu quero explicar para vocês. Foi esse aqui que me trouxe da morte. Porque ele é o Senhor. E esses judeus que vinham para Betânia para ver Lázaro, por causa do milagre, voltavam para as suas cidades crendo em Jesus. É o que Davi falou. Senhor, eu serei rodeado de justos quando o Senhor me fizer esse bem. Quando um grande milagre acontece na nossa vida e nós glorificamos a Deus como autor do milagre e testificamos de que Ele é o autor desse milagre, as pessoas até vêm para nos ver, para saber, a gente ouvir contar a história, mas eles precisam voltar ouvindo falar de Jesus. Eu passo por isso sempre. Em algumas igrejas que, em vez de me anunciar como pastor, como teólogo, me anunciam como o ex-satanista. E tem muita gente que vai lá sem saber quem eu sou, minha qualificação, se eu sou uma bênção ou não. Mas para ouvir uma história do inferno, ou alguma experiência com demônios, porque o povo é curioso. E qual que é a minha função naquele momento? Muitos vêm lá para ouvir aquele que saiu das trevas. Eles precisam voltar para casa ouvindo que Jesus é o Senhor. Muitos virão até nós para ouvir os nossos testemunhos, os milagres que Deus fez em nós. E esses muitos precisam voltar ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor. A minha oração tem sido essa: Senhor, tira a pastora Rosa do hospital. Cura a vida dela. Restaura. Né? A médica falou que o pulmão está enrijecido. O pulmão pode se abrir, pode voltar a ser como era antes. Pode haver um milagre maior ainda. Já diminuíram a taxa do medicamento para estabilizar a pressão, que é quem está na UTI, isso é uma grande
uma grande conquista, um grande milagre. Então eu falo para Deus, Senhor, quando isso acontecer, o nome de Jesus vai ser glorificado de tal maneira, vai ter tanto testemunho sendo contado, as pessoas vão ver. Né? Hoje uma família estava lá na grade do hospital, porque ouviu dizer que os crentes estavam lá orando por uma senhora que estava na UTI. E essa família também tem uma mãe que está na UTI. Eles foram lá também para orar, porque os crentes estavam lá fazendo esse movimento. Já está espalhando o testemunho. Já está acontecendo um movimento. E nós podemos fazer parte disso, não da questão específica da pastora Rosa, mas a nossa vida pode ser objeto de glorificação de Deus. Nós não podemos passar por essa vida, irmãos, sem mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não podemos viver nesse mundo, nesse tempo, nesse mundo tão pecaminoso. Meg, você sabe como é terrível esse mundo. Eliandro e Carolzinha que estão lá na Tailândia e estão vendo o demônio à torto e direito lá, porque é um país extremamente espiritualizado e pagão. Sabe como que esse mundo é terrível. A Lana conhece bem esse mundo. Giovanni sabe muito bem, Cláudia. A Paty também sabe. Gente, olha só. A Renata, meu Deus, né? Sabe também. E todos... A Jana tá aí. A Jana tá no áudio, pelo jeito, talvez pela conexão. Sabe muito bem disso tudo. E todos os demais irmãos sabem muito bem. O mundo terrível que nós vivemos. Nós não podemos passar por esse mundo, irmãos, sem que nós possamos... Nosso dever, sem que nós possamos levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Nós vamos tomar a nossa Santa Ceia. E a Santa Ceia simboliza exatamente isso. Quando Paulo disse que nós ceávamos em memória de Cristo, é para que as pessoas saibam. Isso é um testemunho até que ele venha. A Santa Ceia do Senhor é um testemunho da ressurreição de Cristo, um testemunho da ação de Deus em nós, um testemunho da morte vicária, sacrificial, do sangue derramado, do nosso corpo sendo limpo pelo sangue de Jesus. E o pecado saindo, e o nosso espírito sendo preparado para um dia encontrar com o Senhor Jesus nas alturas. Então, de que serviria para nós tomar a Santa Ceia se não tivéssemos o entendimento de que a nossa vida tem que existir para a glória do Senhor? Nós precisamos mostrar quem nós somos. Não tenha medo de falar que você é servo de Jesus. Não tenha medo de mostrar a sua fé. Não tenha medo de dizer quem você é e no que você crê. Não tenha medo. Não deixe que as amizades, não deixe que as parcerias comerciais ou que os colegas de faculdade ou de escola, os vizinhos, os parentes não crentes, não deixe que ninguém consiga calar em você o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Que as pessoas possam vir até você, mas possam voltar crendo em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.